Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Nós vamos iniciar mais um subsídio de aula e hoje eu tenho aqui a presença ao meu lado para refletir juntamente conosco e nos ajudar neste subsídio, a presença do meu amigo professor Jonathan. Jonathan é professor de escola dominical da Igreja de Cidade de São Jorge II. Muito prazer ter você aqui, viu, Jonathan, com a gente. É um prazer muito grande da minha parte estar aqui tendo essa oportunidade de comentar um pouco dos ensinamentos da lição, né? Trazer aí pra gente uma boa reflexão e alguns pontos, assim, pra gente levar em consideração para a aula de número 4. A aula de número 4, então, deste próximo domingo, tem por tema muitos membros, um só corpo. Lembrando que este trimestre nós estamos estudando o tema Eclésia, um convite à comunhão em um mundo individualista. O texto-chave da nossa lição, meus irmãos, se encontra em Romanos, capítulo número 12, o verso número 5, que diz: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Os objetivos que nós queremos alcançar ao final da aula são, primeiro, compreender que a igreja é o corpo de Cristo, entender que todos os membros são importantes para o corpo e aprender o real significado do batismo e da ceia do Senhor. Na aula de número 2, meus irmãos, nós aprendemos e vimos que a eclésia, ela é justamente a reunião e a assembleia dos filhos de Deus. Sendo assim, impossível nós falarmos de igreja individualmente. A igreja só existe, então, na coletividade. A igreja só existe a partir da coinonia, a partir da comunhão daqueles que acreditam em Cristo e vivem em Cristo. E esta concepção bíblica sobre a igreja, ela é reafirmada e afirmada através do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo vai caracterizar e vai trazer uma outra característica para a igreja, e esta característica ele vai dizer que é o corpo de Cristo. Ele vai comparar a igreja como um corpo, e exatamente o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, né, a nossa leitura bíblica ela está em 1 Coríntios, capítulo número 12, e o verso número 12 ao 20, Paulo, então, ele vai estar mostrando que a igreja ela é como um corpo, e a igreja é o corpo de Cristo. E aqui, Jonathan, nós podemos se perguntar, então, por que Paulo faz essa menção aos irmãos da igreja de Corinto, que a igreja, essa eclésia, ela pode ser vista como um corpo e ela é o corpo de Cristo? Vamos lá. Esse entendimento, essa alusão que Paulo dá ao corpo de Cristo, ele está justamente pensando no funcionamento do nosso corpo. O corpo, nosso corpo, ele é orgânico, ou seja, por ser orgânico, ele trabalha em harmonia. Aí, assim, o que acontece se algum órgão nosso, algum membro nosso tiver algum problema? Ficar feio, o que acontece? O corpo como um todo não vai funcionar bem. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, o meu braço, minha mão, se eu pegar e utilizar ela muitas vezes de forma exagerada, abusiva, o que vai acontecer? Vai me gerar dor. Eu não vou ter mais o mesmo aproveitamento dela que eu teria. Então, por isso que aqui, ó, o corpo ele tem que estar, pensando nessa alusão de Paulo, eles têm que estar bem organizados, eles têm que estar agindo em harmonia. Assim deve ser a igreja de Deus. E partindo disso, o que acontece? Paulo dá o exemplo em 1 Coríntios da igreja de Corinto. Que esse corpo, a igreja, ela não está em um estado orgânico. O que a gente vê ali deles é uma situação de muita briga, muita treta, muita intriga, a ponto de eles serem incapazes de resolver as coisas entre si. E se a gente prestar atenção, quando a gente observa o nosso corpo aqui mesmo, o que acontece? O corpo, muitas vezes, ele não precisa de uma ajuda externa para se curar, para se regenerar. O corpo, ele se auto-regenera. E essa ilusão aqui, cabe a gente fazer essa observação, por quê?
Paulo, no capítulo 6, o versículo 7 e 8, eu vou até ler aqui. Ele fala bem assim, ó, o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças, prejuízos e isso contra irmãos. Logo adiante, ele fala a questão dos irmãos estarem indo aos tribunais seculares, aos tribunais romanos, resolver as causas que poderiam ser resolvidas na igreja. Então, o que acontece? Quando Paulo fala disso, falando dos irmãos de Coríntios, buscando resolução fora do corpo, ele tá, não está deixando, não está desenvolvendo no corpo a capacidade de auto se regenerar. E isso é um problema na igreja. A igreja ela precisa resolver os seus próprios conflitos, porque muitas das vezes todos os conflitos da igreja forem expostos para serem resolvidos externamente, o que vai acontecer? A igreja vai acabar perdendo a sua capacidade de se curar. Quando nós somos expostos a muitos tratamentos assim sintéticos e tudo mais, o que acontece? O corpo acaba ficando dependente. E a capacidade dele se regenerar acaba ficando cada vez mais lenta. Por isso que é necessário do corpo, igreja, nós, como corpo de Cristo, comunidade, aprendermos ao quê? Se regenerar. Aprendemos ao quê? Se curar, discipular, ensinar, resolver os nossos conflitos internamente. E a igreja de Cristo vai vista como corpo porque ela tem essa funcionalidade. Nós se nos regeneramos. Graças ao quê? Graças a Cristo, ao Espírito de Deus que está em nós para produzir essa cura. Paulo, ele está se utilizando dessa, digamos assim, metáfora, né, como você bem disse, do corpo de Cristo e apresentando a igreja como um corpo, porque lá na igreja de Corinto, então, havia problemas dentro dessa igreja, né? E esta harmonia que você bem comentou, ela não estava sendo vista e vivenciada pelos irmãos. E aí, então, Paulo está trazendo esta ideia para os irmãos de Corinto. Olha, o que é a igreja? A igreja não é simples uma simples reunião, mas ela, então, é o corpo. Então, o corpo, ele precisa de todos os membros estarem funcionando. Todos os membros, então, são importantes deste corpo. Só que a igreja não é apenas um corpo qualquer. O que Paulo está nos apresentando é que a igreja é o corpo de Cristo. O que isso significa, meus irmãos? Então, neste primeiro tópico, significa que a igreja ela é a própria representação de Cristo. Ela é o corpo de Cristo na terra. Como que as pessoas, então, conhecem a Deus? Como que as pessoas conhecem a Cristo? É através de seu corpo, é através de sua igreja. Cristo, lá em Efésios 1:22, Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça de todas as coisas, é a cabeça da igreja. Cristo, ele é a cabeça. E nós, os membros, então, fazemos parte da cabeça, somos corpo de Cristo. Aonde a igreja está, então, Cristo também está. Cristo está no mundo, por quê? Porque a igreja está no mundo. A igreja, então, ela é o corpo de Cristo. Esse é o primeiro entendimento a partir desta carta aos Coríntios, desse entendimento de Paulo. E isso, meus irmãos, essa compreensão que nós estamos tendo aqui, que nós estamos comentando, de que a igreja é um corpo e de que neste corpo deve ter, então, uma harmonia e a capacidade de regeneração. E, além disso, saber que a igreja é o corpo de Cristo, estas compreensões, então, traz algumas implicações para a vida prática, né, Jonathan? Para a nossa vida prática. E é isso que nós vamos, então, comentar aqui. A primeira praticidade dessas verdades, dessa compreensão, é que a igreja ela é Cristo na terra, né? Como eu estava aqui bem dizendo. Na onde está a igreja, então, está Cristo. Jonathan, na prática, na nossa vida prática, no nosso, digamos assim, na nossa igreja local, o que isso significa e como que é visto essa relação de igreja é o corpo de Cristo? Como que as pessoas elas podem observar a partir da igreja local? A partir da igreja local, vamos lá. Tendo essa concepção desse funcionamento orgânico da igreja, as pessoas vão olhar
para nós, as pessoas, para aqueles que representam o corpo de Cristo, porque esse é o sentido, a igreja está ali para representar alguém. E essa representação, que é a representação do próprio Deus, o próprio Cristo. E Cristo, ele veio à Terra para cumprir um propósito. E assim, ainda voltando naquele simbolismo do corpo orgânico, a organicidade, o propósito do corpo é o quê? É manter o corpo vivo, manter o ser vivo. Nós, como igreja, como simbolizando o corpo de Cristo, o nosso propósito é o quê? Manter a mensagem do Evangelho viva para a sociedade. E para a sociedade, para o mundo, para todas as nossas relações. Por isso, eu queria até... Como que a gente demonstra essa organicidade, não sei se pode dizer, mas é assim mesmo, esse estado de harmonia para as pessoas. Tem uma frase que muitos atribuem a Santo Agostinho, só que a verdade é que não foi ele que falou, eu fui pesquisar, tá aqui, mas a frase é o seguinte: no que é essencial, unidade. Nas coisas não essenciais, diversidade ou liberdade. Em todas as outras, caridade. Que isso quer dizer para nós? Que tudo deve caminhar em um único objetivo. E esse único objetivo é o quê? A propagação do Evangelho para as pessoas. Nessas coisas do que é essencial, o que é essencial que a igreja não pode faltar na igreja? O que cremos? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio à Terra, viveu como homem, mesmo assim não deixou de ser Deus, morreu na cruz e ressuscitou. Isso é essencial, é a base da igreja. Essa é a nossa mensagem central. Isso é inegociável. E o que está no âmbito da diversidade? Aí as questões das opiniões. Eu posso ter uma opinião, Daniel pode ter outra. Os pastores muitas vezes também não se concordam em tudo entre si, mas só que é esse espaço para a diversidade. Da mesma forma que o corpo, nossos órgãos, nossos membros, cada um faz de uma forma diferente. E se um funcionasse da mesma forma que o outro, o corpo não teria harmonia. E nesse sentido aqui, diversidade. Temos que ser diversos. Mas em tudo, caridade. E esse aqui, a caridade, o amor que temos que representar como estando representando a Deus, é justamente o quê? O nosso propósito final é o quê? Propagar o Evangelho. A Igreja de Cristo, o propósito final dela é aquilo que é essencial e naquilo que é diverso tem que tudo convergir ao amor. A organização, a harmonia do corpo de Cristo, para que as pessoas vejam que há entre nós esse algo diferente. O amor é que vai dar toda essa liga. Então, as pessoas, na nossa igreja local, o que você está dizendo, Jonathan, então, é que as pessoas vão perceber a igreja como corpo de Cristo. E nós vamos representar a Cristo, esse corpo, através, então, no fundo, da caridade e do amor. Na igreja local, na sua igreja, na sua congregação, meus irmãos, as pessoas, elas vão ver Cristo através, então, do amor que é representado, que é vivenciado dentro da congregação, dentro da igreja, dentro do grupo de jovens. A segunda compreensão, então, aplicação, é que a igreja é una, certo? Ela é uma unidade, é um organismo que está trabalhando para o mesmo propósito, como aqui foi dito para o Jonathan. Então, o primeiro ponto é, como que se dá essa unidade? Essa unidade, ela se dá a partir, primeiro, de uma unidade individual. A igreja ela é una porque, primeiro, os membros da igreja, os membros deste corpo estão unidos em Cristo Jesus. Não há unidade na igreja quando há membros ali que não estão unidos com Cristo. A prerrogativa de haver a unidade na igreja é, primeiro, uma união em Cristo, uma união em Deus. Esse primeiro ponto, então, carrega uma responsabilidade individual, uma responsabilidade de cada membro. Cada membro da igreja deve, então, estar unido com Cristo primeiramente. Para aí sim, depois dessa união individual com Cristo, se estabelecer a união do corpo e a união no todo. Esta união, ela se dá pelo mesmo propósito, que é, aqui nós colocamos aqui na lição, que é a edificação de todos, a glorificação a Deus e o anúncio do Evangelho ao mundo.
A igreja, ela é una porque ela tem este propósito. Todos os membros da igreja têm essa mesma perspectiva. Olha, a edificação de todos. O obreiro que está lá na porta, a irmã que está no círculo de oração, o jovem que está no grupo de jovens, eles têm o mesmo pensamento e o mesmo propósito. Eu estou ali para edificar a vida do meu irmão. Segunda coisa, eu estou ali para glorificação a Deus, para glorificar a Deus. E por fim, eu estou ali para a evangelização. Este propósito, então, faz com que a igreja ela seja unida. É por isso, então, que Paulo vai dizer em Gálatas 3, 28, que na igreja não existe judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que isso significa, meus irmãos? É que na igreja não há, então, as distinções sociais, raciais e econômicas, elas desaparecem. As divisões dentro da igreja, elas caem por terra. As opressões caem por terra. Por quê? Porque na igreja, então, existe essa unidade para o mesmo propósito. E o terceiro ponto, então, a terceira característica é a característica da diversidade. A igreja, como o corpo de Cristo, ela é una, certo? Mas ela tem vários membros. É o título da nossa lição. Muitos membros, um só corpo. Um corpo ele é formado não por um único membro. Todos os membros não exercem a mesma função. Não, a cabeça exerce uma função, as mãos exercem uma outra função, os pés exercem uma outra função. Cada membro do corpo tem a sua funcionalidade, tem a sua função para que foi criado. Então, a igreja ela é una, mas ao mesmo tempo ela é diversa. Neste ponto, Jonathan, o que nós podemos comentar sobre esta diversidade e o que isso significa na vida dos jovens, essa diversidade da igreja? Aqui, além do começo, quando eu falei na questão da frase que fala sobre a diversidade, eu acho interessante, principalmente se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, mas também tem uma questão prática também, assim, faço uma pergunta para vocês, para os professores, depois os professores perguntem para a turma. Existe hierarquia na igreja? Existe hierarquia no corpo de Cristo? Pensa aí. Toda vez que a gente pensa nisso, a gente vai se lembrar do modelo institucional. Não, tem o pastor-presidente, aí tem o co-pastor, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas do ponto de vista espiritual, até como o Dani estava falando anteriormente, que nós somos muitos, não tem distinção racial, não tem distinção econômica, a verdade é que em Deus não existe hierarquia. Ah, então as coisas são bagunçadas? Você está falando que a igreja de Deus ela é bagunçada e ela se organiza, sei lá, de forma mística? Não, não é isso. Essa diversidade da igreja, que é lindo, que é maravilhoso, ainda mais a gente pegar essa perspectiva da hierarquia, de não existe hierarquia, não existe, mas o que existe é o quê? Divisões de papéis. Cristo, ele tem até, vamos, se vocês quiserem abrir na Bíblia, Efésios, capítulo 4, o versículo 11 e 12, que fala assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que é isso aqui? Quando a gente pensa em hierarquia, principalmente, hoje em dia esse conceito, assim, quando a gente vê principalmente nos âmbitos profissionais, acadêmicos, isso é um pouco mais flexível. Só que a ideia que a gente tem hierárquica é o quê? Tem lá o chefão e tudo embaixo dele é quase que impossível de se chegar a ele. Com a igreja, não. Com a igreja que a gente tem plena liberdade de se chegar um ao outro. E essa liberdade que a gente chegar um ao outro é onde as coisas acontecem. É nessa diversidade do eu sou diferente do Daniel é diferente de mim, eu sou diferente do meu pastor, é que a igreja é capacitada para os diferentes papéis dela. É justamente nesse relacionamento diverso é que a igreja se capacita, através do Espírito Santo,
para cumprir o seu papel. Por isso aqui é fundamental trazer para a aula essa questão de diversidade, que é crucial se envolver. É crucial se envolver na igreja. Se envolver não só essa questão de atividade, se envolver uns com os outros. Querer participar da vida do seu irmão, querer participar do sofrimento, da alegria do outro. Porque essa diversidade é o que vai nos fazer crescer na graça de Deus e no conhecimento também, um do outro e da palavra de Deus. Então, é isso que nós estamos querendo dizer aqui, que nós estamos dizendo, e que é importante, professor, você levar até a sua sala, é trazer a importância e ressaltar a importância que cada membro tem para o corpo. Né? Não há membro mais importante do que outro. Todos os membros são importantes dentro do corpo e todos os membros devem funcionar, devem estar funcionando de forma saudável. Se o dedinho do pé no corpo não estiver funcionando, todo o corpo vai sentir. Se uma parte pequena do corpo não estiver funcionando, todo o corpo vai ser afetado, porque todos os membros são importantes. E isso você deve ressaltar para os seus alunos, porque muitas vezes o que acontece é que nós enxergamos que na igreja, Jonathan, há papéis mais importantes do que outros, né? Nós achamos que há pessoas mais importantes do que outros, mas o que Paulo está nos mostrando aqui, quando nós entendemos que a igreja é como um corpo e é o corpo de Cristo, é que não há, então, um mais forte ou um melhor do que o outro, um mais poderoso que o outro. Na igreja não existe esta relação de poder. Mas o que existe é, como o Jonathan falou, sim, são os papéis, são os diversos papéis. E por isso que cada membro deve exercer o seu papel. E aqui neste ponto aqui, meus irmãos, você deve então refletir juntamente com os jovens qual é o papel que cada um deles tem em sua congregação, em sua igreja. Eles precisam exercer este papel. Talvez uns vão dizer assim, olha, o meu papel aqui na igreja, a minha função aqui na igreja é operar o som da igreja, é deixar o melhor som possível para que os visitantes possam compreender bem a palavra, para que os visitantes possam compreender bem os hinos, para que o som esteja muito bom, para que a igreja, o culto, seja um culto bem ordenado. Esta é a minha função aqui na igreja e no culto. O outro pode pensar assim, olha, a minha função aqui na igreja é servir com o meu violão, é servir com o meu dom de músico. O outro, olha, é servir aqui, ensinando as crianças. Enfim, cada um tem a sua função, cada membro tem a sua função. E os jovens, eles precisam entender e descobrir qual é o seu chamado, qual é a sua vocação e qual é a sua função dentro da igreja. Porque a partir deste momento, onde cada membro vai exercendo a sua função, o corpo ele fica um corpo saudável. Agora, quando um membro deixa de exercer a sua função, aí todo o corpo sente, aí sim, onde há enfermidades dentro do corpo. Né? Se a minha mão aqui direita resolver falar, olha, não vou mais exercer a minha função, não tem outro corpo que vai substituir a minha mão direita. O meu pé direito não pode substituir a minha mão direita. O que faz a minha mão direita, só a minha mão direita faz. Na igreja também é a mesma coisa. Todos os membros são importantes e devem exercer a sua função. A partir disso, a questão que nós colocamos é que nós entendemos que a igreja é um corpo, nós entendemos que a igreja é um corpo de Cristo, nós entendemos que ela é una, que há uma unidade nessa igreja, mas também entendemos que ela é diversa, que há diversidade dentro da igreja, que há vários membros. Agora, a pergunta que nós colocamos é, qualquer pessoa pode participar deste corpo, Jonathan? Qualquer pessoa que chegar na igreja, que vai aos cultos, ela é participante deste corpo? Ou há, então, elementos de iniciação, elementos de integração das pessoas no corpo de Cristo? A igreja, como representante de Cristo na Terra, ela está de portas abertas, de braços abertos a todos. Todos podem vir, todos podem participar, mas efetivamente a gente se torna ali
um membro, não só a questão da carteirinha, mas essa coisa institucional, mas a gente se torna um participante da igreja, um participante do corpo de Cristo através do batismo. E agora aqui, ó, outra pergunta que professores façam para os alunos. Pergunta-se para eles, por que o batismo é tão importante? Parece ter uma pergunta óbvia, de certa forma. É bem óbvia, na verdade, né? Mas assim, depois pergunte lá, colha as respostas e tudo mais. Por que é importante fazer essa pergunta? Às vezes a gente é tão acostumado a ir para a igreja, a gente convive com as mesmas pessoas, e às vezes a gente acha que todo mundo tem o mesmo conhecimento. E você ali fazendo essa pergunta, você colhendo as respostas, isso aqui é apenas um subsídio. Você sabe o grupo que você tem e como que você vai trabalhar com ele, qual a melhor maneira de falar de determinados assuntos. E quando a gente se fala principalmente do batismo, o batismo ele é o ato público onde a gente declara para o mundo, a gente está declarando, formando um compromisso com a igreja, de que o nosso velho eu, o nosso homem do passado está o quê? Morrendo. Ali acontece um sepultamento. E isso é muito... Por que que isso tem que ser um ato público? Por que que isso tem que... Porque ali quando você diz aqui, agora aqui eu estou firmando um compromisso com o corpo de... Estou firmando um compromisso com Deus e com a igreja. Por isso que não tem essa de... eu estou na igreja, aqui, eu me batizei e eu não devo explicação. Não, pelo contrário, você agora faz parte do corpo de Cristo. Se acontece alguma coisa com seu membro que, por algum motivo, sei lá, o seu cérebro não está entendendo, está alguma coisa divergente ali, algo que aconteceu com um membro seu que não está se conectando com o resto do corpo, todo o corpo vai ficar prejudicado. E assim é também conosco. E o batismo vai servir justamente para isso. Eu estou me declarando, eu estou firmando um compromisso com a minha comunidade de que a partir de agora eu sou uma nova pessoa. E eu estou disposto ao quê? A seguir o modelo de Cristo. A ser como Cristo. Esse ponto é importante, meus irmãos, do batismo, porque realmente, como o Jonathan falou, às vezes nós não sabemos qual é o nível de conhecimento dos nossos jovens. Pergunte também aos seus jovens quem é batizado, quem não é batizado. E pergunte quais as razões que eles tiveram a se batizar, aqueles que já foram batizados, e pergunte também as razões pelos quais aqueles que não são batizados não se batizaram ainda. É importante entendermos essas razões. Muitas vezes, as pessoas que se batizaram mais cedo, digamos assim, na adolescência ali, muitos se batizaram quando tinha 10 anos, 9 anos, 11 anos, 12 anos, eles não tinham conhecimento sobre o que era o batismo. Eles se batizaram porque o pai falou, a mãe falou, ou também porque um amiguinho quis se batizar e aí virou aquele, vamos todo mundo então se batizar, mas eles não tiveram conhecimento. Então muitas vezes você tem jovens dentro da sua sala de aula que já foram batizados, que se batizaram, mas eles não fazem ideia do que isto significa, do que ser batizado significa. Quando nós somos batizados, então nós estamos fazendo parte do corpo. E isso é importante. Nós somos agora responsáveis pelo corpo e nós somos responsáveis pelos outros membros. Quando nós tomamos a decisão de se batizar, nós tomamos uma decisão de responsabilidade com Deus em primeiro momento, porque nós estamos dizendo que nós aceitamos Ele, estamos dizendo que nós morremos para o velho homem, que nós queremos nos mergulhar nessa nova vida. Então o primeiro ponto é essa responsabilidade para com Deus, mas também o segundo ponto é a responsabilidade para com a igreja e para com os outros membros. O batismo então carrega esta responsabilidade. E é o momento de iniciação, é quando nós somos mergulhados nesse corpo, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas não é só isso, Jonathan? Nós também temos, então, a participação. Como que se faz essa participação ali mensalmente, Jonathan, no corpo de Cristo? É a ceia, a partir da ceia do Senhor. Qual é a importância, então, Jonathan, de participar da ceia? A participação na ceia, a ceia principalmente, ela é basicamente a síntese da organicidade do corpo de Cristo. Porque ali no momento da ceia, todos estão como iguais. Todos estão como iguais.
diante de Deus. Todos ali foram pessoas pecadores, que foram resgatados, fizeram um compromisso com Deus e com o seu corpo, com a sua igreja, e a gente faz aquilo sempre o quê? Memorial. A gente faz menção à memória de Cristo para se lembrar o quê? Quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Esse é por isso que eu digo isso aqui nessa aula, de que a Santa Ceia do Senhor, ela é a síntese desse conjunto orgânico do corpo de Cristo. E agora eu gostaria de voltar novamente no exemplo de Corinto, porque o que acontece ali em Corinto? Quando Paulo faz a descrição da ceia, como que deve ser a ceia, o texto que lê em toda a Santa Ceia, em 1 Coríntios 11. É do que? A gente encontra ali, o relato que Paulo dá sobre a comunidade de Corinto, é que o quê? Na ceia do Senhor, eles se reuniam de forma individualista, onde fazia separação dos mais humildes para os mais abastados, separação dos judeus, dos gentios, e a ceia, se ela é o ápice da comunhão de Deus, onde todos ali estão ali como igual, eles já estão quebrando esse pilar da koinonia, ali do corpo de Cristo. O outro é o quê? Se Paulo relata, e essa igreja apresenta o quê? Sendo bastante preconceituosa, onde os mais pobres chegam a passar fome, enquanto os mais ricos têm uma situação ali abastada, aquela situação. Há o quê? Há um preconceito entre eles. Eles não, parece estar como água e óleo ali, a questão parece que não pode se misturar. E o outro ponto é o quê? É a imoralidade, de forma de muitos estarem o quê? Se embriagando no meio do culto. Isso já mostra o quê? Já quebrou o pilar do quê? Da organização. Já quebrou o pilar do quê? Da santidade que tem na Santa Ceia do Senhor. Ou seja, o contexto ali de Coríntio, que era para representar na Santa Ceia o ápice da comunhão, o ápice da santidade do corpo de Cristo, se tornou um circo dos horrores. É isso que Paulo relata. E é por isso, então, que Paulo ele exorta em 1 Coríntios, né, capítulo 11, ele exorta e ele está ensinando os irmãos ali de Corinto da ceia, do que é a ceia, de como não deveríamos, né, de como eles não deveriam participar da ceia. Né? Tem uma frase do Bonhoeffer que ele diz assim que, assim como o batismo é a incorporação do novo membro na unidade do corpo, a ceia do Senhor é a conservação da comunhão no corpo. O batismo, então, é a iniciação da fé cristã. A partir do batismo, nós então começamos a fazer parte do corpo, mas é na ceia onde nós conservamos a comunhão no corpo. A partir da ceia do Senhor nós somos conservados. O nosso membro, então, dentro do corpo é conservado. E, como foi bem exposto aqui pelo Jonathan, o contexto ali de Corinto era um contexto onde eles não estavam conservando a comunhão do corpo. Pelo contrário, eles estavam conservando, então, as distinções, as diferenças e as divisões. A ceia do Senhor, ela é um ato de comunhão do qual todos os membros do corpo precisam fazer parte. Por quê? Porque é na ceia onde nós recebemos a vida de Cristo. Simbolicamente, nós estamos então participando do seu corpo, comendo a sua carne, tomando de seu sangue. Isto é, estamos fazendo parte do corpo de Cristo e toda a igreja, todos os membros precisam fazer parte deste memorial, desta celebração. Aqui no final aqui, do comentário da ceia, nós podemos dizer então que a ceia do Senhor é uma experiência do olhar. Porque primeiro nós somos chamados a olhar para o passado. Façam isto em memória de mim. Na ceia, nós então relembramos o passado, relembramos, como o Jonathan falou, da onde que nós viemos, da onde que Deus nos tirou. Relembramos do sacrifício de Cristo. Depois, nós então olhamos para o futuro, para a volta de Cristo. Mas também a ceia é também um convite para olhar para o irmão, para olhar para o lado. Né? Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 11, 33, olha, esperem uns pelos outros.
né? Os irmãos ali, os mais ricos, estavam comendo, se embriagando e não estavam esperando os irmãos mais pobres. E a ceia do Senhor é um convite para a gente olhar para quem está do nosso lado. No momento da ceia, a gente deve olhar para o lado, pensar, olha, quem está aqui comigo aqui? Qual meu irmão está aqui? Quem não está aqui? Por que não está aqui? É esse convite para a gente olhar para o próximo, para os outros membros. Lembrando que fazer parte do corpo de Cristo é ter responsabilidade de todo o corpo. E por fim, é um convite para olhar para dentro. Paulo vai dizer, né, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Então, a ceia é este convite de reflexão, de nós refletirmos como nós temos vivido, de que maneira que nós temos vivido, aonde que nós precisamos melhorar, aonde que nós estamos falhando, aonde que nós precisamos de perdão, aonde que nós precisamos de arrependimento, aonde que nós precisamos dar a nossa vida a Deus, quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos dedicar a Deus. A ceia é esse momento de reflexão, onde cada um reflete a si mesmo, não reflete sobre a vida do outro, não fica pensando na vida do outro, mas fica pensando sobre a sua vida. Esta, então, é este convite, a ceia, então, é este convite. Jonathan, o que nós podemos, então, concluir desta aula, desta lição? Quais são os comentários também que nós podemos fazer a mais? Entrando aqui, para a gente concluir, finalizando, tudo deve caminhar na nossa vida com um propósito. Por isso que é importante que a gente se envolva e esteja conectado, participante da nossa comunidade ali, do nosso corpo local ali na Igreja de Cristo. Porque só assim a gente vai ter uma visão clara do nosso propósito, da nossa função ali no corpo de Cristo e da nossa importância. A importância que a gente tem e a falta que a gente pode fazer se não estivermos ali com o mesmo propósito, entendeu? Que a gente possa seguir nessa unidade, nessa unicidade, ser uno, de fato, em Cristo Jesus. E isso só é possível a partir da comunhão com os irmãos, com todo o corpo de Cristo estando em harmonia. Eu também concluo aqui dizendo que um resumo aqui da aula e uma conclusão que a aula nos traz é de entendermos que nós não estamos sozinhos. Como nós fazemos parte de um corpo, nós não somos um único corpo, né? Nós estamos ao lado de vários outros membros, na verdade, né? Como nós somos um membro, mas nós estamos enxertados em um corpo que tem vários outros membros. Isso significa que nós não estamos sozinhos. Os jovens, eles não estão sozinhos. E a vida não deve ser levada de forma solitária, de forma sozinha. É isso que eu quero que os irmãos possam ressaltar dentro da sua aula para os jovens. Eles não estão sozinhos. Não importa o que eles têm vivido em sua vida particular, quais são as dificuldades, eles estão num corpo. Eles fazem parte do corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo há outros membros que podem auxiliar eles, podem ajudar na vida deles. Não importa se é um problema de relacionamento afetivo, não importa se eles estão passando por um problema no noivado, num namoro, ou não importa também se eles estão passando por um problema familiar dentro de sua casa. O que eles precisam entender é que eles fazem parte de um corpo. E neste corpo há outros membros que podem auxiliar na vida deles, que podem ajudar eles a passarem pelos problemas e pelas dificuldades. Nós queremos aqui te agradecer, meus irmãos, por este tempo, pela sua atenção. O que nós esperamos é que esses comentários que nós fizemos aqui, essa conversa que nós tivemos aqui, possa te ajudar, possa te trazer vários insights, que os irmãos possam levar isso para dentro da sala de aula e que a sua aula seja uma aula abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.